Bem-vindos à primeira emissão do programa A Páginas Tantas, uma rúbrica da Alagamares TV, que pretende versar sobre a obra, divulgar a obra de escritores de Sintra e não só, e que mensalmente se apresenta aqui com um entrevistado. Neste caso, estamos com o Sérgio Luís Carvalho, nascido em 1959, em Lisboa. Exato. Vive em Lisboa já há uns... em Sintra... Sim. Já uns... Vivo em Sintra desde 2000... Não, minto. Vivo em Sintra desde 1983. Sintra, dividido entre mais que uma freguesia, não é? Comecei a Meia Martins e agora estou aqui no Arneiro dos Marinheiros, freguesia de São João das Lampas. Que agora parece que é união de qualquer coisa, mas não sei, é São João das Lampas. União de freguesias, qualquer coisa desse género. É mestre em História Medieval, tem mais do que 2 dezenas de títulos editados. Sim, mais de 4 dezenas de títulos editados. Na área da literatura infantil-juvenil, também da divulgação histórica e do romance histórico. Ele está a celebrar exatamente neste momento 30 anos de carreira literária. Foi ele que há bocado me relembrou isto, porque eu sinceramente já não me lembrava que fazia 30 anos. Não é? Já estou a ficar velho. Os 2 últimos títulos, a última noite em Lisboa, Traidores e Traições na História de Portugal. Sei que nas entrevistas costuma-se deixar esta pergunta para o fim, mas vamos inverter. Pergunto-lhe o que é que tem na Forja neste momento. Neste momento tenho na Forja uma coisa que entreguei ontem. Mandei ontem para uma das editoras qualquer trabalho sobretudo com 2 editoras, Planeta e o Clube do Autor. Para uma delas mandei ontem um livro de investigação, se assim se pode dizer, sobre aventureiros da expansão portuguesa, mas aqueles aventureiros divertidos, não é os gloriosos, não é os Cabrais e os Gamas e os Almeidas e os Albuquerques, não, fracos de que a história não costuma rezar. É assim, há de tudo, aos fracos, aos tolos e aos trágicos. Há lá pessoas de muito mérito, mas que tiveram azar na vida, coitados, acabaram mal. E alguns indivíduos que de facto fizeram viagens absolutamente extraordinárias, estranhas e improváveis. Tudo aquilo é muito improvável. Aquilo é um livro que tem muito o destino português. Conseguimos o improvável e falhamos no evidente. Entretanto, estou também a acabar um romance que, enfim, vamos lá, vamos dizer assim, sem abrir muita janela, sem abrir muita porta. É um romance que basicamente divide a ação entre Lisboa e Ouro Preto, no Brasil. Estamos a falar para aí do século XVIII, estamos a falar da época de Dom João V, claro, Brasil, Dom João V. Do Brasil. Exatamente. E estamos a falar de um aventureiro muito, muito estranho e, por outro lado, como contraponto, um pouco também a corte joanina, não é? E, enfim, vamos ficar por aqui, que este ainda falta um vizinho para o acabar. O seu primeiro romance, O Ano Domini, que foi galardoado pelo Prémio Fernando Castro e foi candidato... 89, já lá vão uns anos. Já lá vão uns anos, finalista de Prémios Literários Europeus, Jean Monnet, Sim. Por exemplo. É um romance verdadeiramente extraordinário que a crítica, aliás, reconheceu. Muito obrigado. Sem dúvida. E eu queria perguntar-lhe, porque também me fascinou particularmente, é um romance que para si é um romance iniciático, ou seja, o escritor reconhece o seu estilo, reconhece uma vocação de escrita, neste caso da ficção, porque até aí tinha editado obras de divulgação histórica. Epá, essa pergunta não é fácil. Eu creio que neste caso o termo iniciático é o correto. Se bem que o termo iniciático tem outras ressonâncias, sem dúvida. Pronto, é o inicial, a pontapé de saída, mas eu acho que mais do que o estilo, é sempre alguma coisa que fica, mas vai-se evoluindo. Já lá vão 30 anos, já passaram mais 9, 10 romances depois desse. Mais do que a evolução do estilo, eu creio que é o próprio exercício da escrita, o hábito da escrita. Como o meu amigo sabe, isto da escrita não tem muito a ver com aquela ideia romântica da inspiração, não é?
A inspiração vem se estivermos a trabalhar. Pronto. A inspiração, Também, quando vier, vai me encontrar a é aquela trabalhar. velha marca, 99% de trabalho. Exatamente, a Picasso. Mas o que é um facto é que fica o hábito da escrita. Fica o hábito de, não vou dizer da folha em branco, porque agora é mais a tela em branco, mas fica o hábito, fica aquela luta, que é uma luta cotidiana, tem de ser diária, tem de ser cotidiana, com a folha em branco, seja no ecrã, seja no papel, e fica toda aquela, sei lá, parafernália de sensações, de emoções que nós vamos tendo, de dizermos um dia que isto está bom e no dia seguinte, mas porcaria que eu aqui escrevi, volta atrás, não volta, edita, reedita, esse hábito fica do primeiro livro. Mas esse reconhecimento do escritor e do seu trabalho foi importante para si na persecução da sua carreira, que agora celebra por já de sempre 30 anos? Foi. É sempre agradável porque recebi um prémio literário. Porque, paradoxalmente, um livro que foi muito difícil de publicar cá. Aliás, ele foi publicado na sequência do Prémio Literário Ferreira de Castro, porque as editoras não tocaram nele. Foi um livro que em 2004, portanto aproximadamente 15 anos mais tarde, força Paulo, aproximadamente 15 anos mais tarde, foi um livro que foi publicado em França com críticas extraordinárias dos melhores jornais, das melhores revistas francesas, foi finalista a 2 prémios literários europeus. De facto foi muito bom. Mais tarde acabou por sair também a Itália, se bem que numa edição digital, mas como teve um reconhecimento na altura, por um lado bom, foi um prémio literário e algumas críticas, mas por outro lado, porque foi editado por uma câmara e não por uma editora comercial, em termos de grande crítica, passou despercebido. É uma coisa que se vai digerindo lentamente. Eu nunca tive aquele sintoma ou aquele síndrome de o primeiro livro ser um grande sucesso. O que é tramado. Pois, imagino. Depois o segundo... Como é que se vence essa... Exatamente. Fomos devagarinho, fomos com calma, aqui estamos, as coisas foram correndo. Mas hoje em dia a sua obra já é reconhecida, os críticos têm sido unânimes em reconhecer o rigor das suas pesquisas, Sim. o tom irónico, vivaz, que muitas vezes usa nos seus textos. Sim, eu penso que sim. Pronto, mas estas coisas nós temos sempre que reconhecer e que saborear com muita bonomia. A pior coisa que nós podemos fazer a sério, seja nisto como na vida, é levarmos-nos a sério, não é? E portanto não vamos também, vamos lá ver uma coisa, também não sou assim um autor de grande sucesso, ou em termos comerciais, ou em termos de crítica, pronto, as coisas estão bem, mas também não vamos perder a cabeça por nada disso, também não há nenhum motivo para isso, e essa bonomia, essa gestão da bonomia é uma coisa que nós podemos ir fazendo com calma, até porque também, caramba, já não temos idade para mandar em arco, não é? Portanto, também temos que ir com calma, Paulo. O Sérgio é professor há mais de 30 anos e na qualidade de professor e de pedagogo da história, perguntava-lhe como avalia a relação que temos hoje, portugueses, para não falar dos seus alunos, mas de uma maneira geral, com a nossa história. Portugal é um país desmemoriado, a história tem futuro. Eu acho que a história, se alguma coisa tem futuro nesta terra, é a história. Porque temos tanto atrás de nós que não temos onde escondê-la. Eu acho que os portugueses têm uma relação decente com a sua história, nós não temos traumas, há muitos outros povos europeus que hoje falam grosso, mas que se calhar seria melhor olharem para o seu passado recente. Nós temos uma relação relativamente sã com a nossa história. Resolvemos os nossos traumas depressa. Nós tivemos mais retornados em proporção que os franceses. Têm eles mais problemas com os pieds noirs do que nós. Nós conseguimos, com a nossa forma desenrascada, às vezes aparentemente ligeira de resolver as coisas, conseguimos resolver as coisas. E nós temos uma relação decente com os nossos mitos, é natural, com as nossas dúvidas também é natural, mas eu acho que, de um modo geral, nós conseguimos ter uma relação sã, sem grandes angústias. O estigma, por exemplo, para não lhe chamar outra coisa, do sebastianismo, opera ainda hoje qualquer coisa na identidade pátria? Eu não sei, eu acho que é capaz de ser um mito de que nós andamos sempre à procura de um encoberto, andamos sempre à procura de alguém que nos venha salvar, de uma personagem carismática. Eu acho que isso é um mito sobre um mito.
nós não somos assim talvez tão sebastianistas como isso. Se nós formos, mais uma vez vamos fazer uma comparação, nós temos muitos países europeus que foram muito mais atrás de líderes carismáticos, e a coisa acabou como acabou, do que nós. Basta passarmos a fronteira, quer dizer, ainda há cicatrizes da Guerra de Espanha, ainda há cicatrizes do franquismo, nós temos os nossos problemas, ou mal ou bem, estão sanados. Eu acho que, de um modo geral, da nossa história fica aquilo que nós fomos, mantemos as mesmas características de há 500, 600 anos atrás. Eu acho que frequentemente, como há pouco estivemos a conversar, nós conseguimos muitas vezes como nação fazer o improvável e depois às vezes fracassamos no óbvio, não é? Nós desperdiçamos muito. Mas isso é uma constante. Nós, como povo, fazemos coisas magníficas, mas desperdiçamos muito. Isso mantém-se. A Páginas Tantas, no seu último livro de divulgação histórica, Traidores e Traições na História de Portugal, deparamos com uma história de Sintra, pelo menos uma história de Sintra, uma personagem de Sintra. Gostava, se for possível, como appetizer para podermos ler essa obra, que nos partilhe. Os traidores. Aquilo tem indivíduos do arco da velha, aquilo há ali traidores para todos os gostos, alguns são traidores à séria, não é? Quando traem, traem mesmo. Outros são personagens que, coitados, eram tão nabos que aquilo só dá vontade de rir. Há dois traidores que andaram por aqui. Um deles esteve mesmo em Sintra, Henrique Manuel de Vilhena, que era alcaide de Sintra durante a crise do interregno, tomou partido por Castela, e por via dele, aliás, Sintra tomou partido por Castela, e o homem manteve-se sempre fiel aos castelhanos. Isso nós podemos dizer que seria traidor, entre aspas, porque ao fim e ao cabo, quer dizer, Dom João de Castela era o seu soberano. Dom João, o mestre Davi, tentou aliciá-lo para o lado português, deu-lhe grandes, enfim, benesses, grandes ofrendas. O homem manteve-se inflexível, nunca mudou. Diga-se em abono dele que mesmo quando os castelhanos estavam na moda baixa, mesmo depois de Aljubarrota, o homem manteve-se ali sempre fiel aos castelhanos. Há um outro indivíduo, um indivíduo brasileiro, um luso-brasileiro, que dava pelo curioso nome de Pedro de Ratzenquim, que andou por Ouro Preto, isto durante o reinado de Dom João V, torrou o miolo por lá e concebeu o plano absolutamente fabuloso de propor a Dom Manuel de Bragança, irmão de Dom João V, propor-lhe que se tornasse rei do Brasil. Isto é uma coisa fabulosa. Porquê? Porque, primeiro, o nosso Dom João V era rei de Portugal, logo era rei do Brasil. E vem um cidadão, pelo facto de ter andado 20 anos pelo Brasil e ter achado que a coroa portuguesa não cuidava suficientemente bem do Brasil, vem propor ao irmão do rei que se tornasse rei de um Brasil independente. Respaldado em que autoridade? Nenhuma, era a ideia dele. Acabou mal. O homem acabou preso, acabou depois morto pela Inquisição. Não com essa acusação, mas porque além disso o homem, esse Pedro de Ratzenquim, ainda tinha umas proposições heréticas absolutamente descabeladas e acabou morto pela Inquisição em 1744. São assim os dois traidores que se andaram por aqui, andaram aqui. Nenhum era de Sintra, curiosamente, diga-se é bom da verdade. Mas por cá passaram? Por cá passaram. O Henrique tinha nascido em Lisboa e o nosso amigo... qual foi o outro que eu disse? O Henrique? O Henrique Manuel de Vilhena, desculpe lá esta breca. O Henrique Manuel de Vilhena era galego. Era parente aí neste caso. Família complicada. Uma pergunta que tenho para lhe fazer tem a ver com a cozinha do escritor, digamos assim. O Sérgio sente-se um romancista historiador ou um historiador romancista? Já é a segunda que me pergunta hoje, que me deixa a pensar. Olha, meu amigo, tenho dias. Isto é, se eu estou a escrever basicamente ficção histórica, eu acho que é isso, sou um romancista que serve da história. Portanto, serei um escritor, historiador.
ao romancista historiador. Se pelo contrário estou a fazer estes livros de divulgação histórica, como aquele que falámos sobre os traidores e as traições, ou outros, sei lá, o foi mesmo assim que aconteceu, quem se atreveu a tanto, do autor. Exato. Aí eu sou mais um historiador que se serve do romance e que serve um pouco da linguagem do romance. Uma linguagem menos pesada em termos eruditos, menos pesada em termos académicos, mais histórica no sentido informal do tempo. E vamos fazendo um pouco entre estas misturas, não é? Estamos quase a acabar a nossa emissão de hoje aqui num sítio maravilhoso, uma pérola do Renascimento arquitetónico de Sintra. Ora bem. E não nos vamos embora sem lhe perguntar, Sentamos aqui um bocado. Pois, porque não. Ora bem. Está-se bem aqui. Sem lhe perguntar, sem lhe pedir conselhos de leitura. Livros que acabaram de sair, que poderão vir a sair e que nos recomenda. Ora, não sou assim tão bem informado, nem serei tão bom conselheiro que me atreva, mas de uma das editoras com que eu costumo trabalhar, do Clube do Autor, uma editora muito ativa, nova e muito ativa, saíram agora 3 coisas que me parecem interessantes. Estamos a falar, vamos lá, autores portugueses, ficção, acho que é um filão bom para explorar. É um bom partido. É. A Clara Ferreira Alves publicou agora pelo Clube do Autor um livro chamado Pai Nosso. Um bom amigo de há muitos anos, o Mário Zambujal, ele próprio um romance, publicou agora também uma nova obra de ficção chamada Talismã. E não li ainda, mas estou curioso para ler um romance agora de João Paulo Guerra chamado Corações Irritáveis, que é sobre a guerra colonial e que é um livro cujo título remete para o nome que antigamente se dava para o stress pós-traumático. Uhum. E estou com estes 3, parece que já não vamos mal. E olha, seria se eu posso chamar a isto conselhos, as sugestões. As sugestões de leitura que eu daria, não é? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulo. Por nos acompanhar nesta Obrigado, emissão. Voltamos daqui a um mês com mais escritores, com mais cenas literárias para vos mostrarem em casa onde estiverem. Não deixem de nos ver.